Por que algumas chácaras baratas viram problema? Muita gente que sonha em ter uma chácara, um cantinho na roça, um lugar para descansar, para reunir a família, por que algumas chácaras baratas viram problema? Muita gente sonha em ter uma chácara, um cantinho na roça, um lugar para descansar, para reunir a família. E muitas vezes, quando aparece uma oportunidade barata, a pessoa pensa, agora é a hora. Mas a verdade é que algumas chácaras baratas acabam se tornando um problema, e não é raro. Hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e o que você precisa observar antes de tomar essa decisão. Mas hoje eu vou começar com um exemplo que aconteceu esses dias com uma conhecida. Ela tem uma chácara, ela tem o espaço lá, não é tão grande, mas é um lote aí de 500 metros quadrados. Uma casa muito bem construída. O lugar é em Santana do Riacho, que fica o caminho lá é o caminho de Lapinha da Serra, então é uma região turística. Essa casa fica a poucos metros do Rio Cipó, uma área muito bonita do Rio Cipó. A comunidade chama Cana do Reino. E essa amiga está precisando vender esse imóvel devido a um outro investimento que ela precisa fazer. Só que não está sendo fácil ela vender esse imóvel. E aí que entra essas questões. Então ela tem um imóvel bom, uma casa bem construída, uma localização muito bonita. Ela já aluga essa casa no Airbnb. Então tem várias vantagens nessa casa. Mas ela está com dificuldade de vender essa casa. Ou pelo menos de achar um preço razoável por esse imóvel. Então a gente analisando, vamos observar então todos os fatores que envolvem o que pode acontecer para esses tipos de imóveis terem uma dificuldade na liquidez deles. Quando a pessoa encontra uma chácara barata, a primeira sensação é: isso está muito bom. E geralmente está mesmo, no preço. Mas o preço baixo quase sempre tem um motivo, ou às vezes mais de um. E esse motivo nem sempre aparece na primeira visita. Um dos pontos: localização isolada. Esse é um dos principais problemas, é uma das situações que mais acontece. Algumas chácaras são muito isoladas. O acesso é difícil, a estrada é ruim, a distância grande da cidade, a maioria das pessoas que investem nesse tipo de imóvel ainda tem uma vida ligada com situações da cidade grande. E essa distância dificulta, porque aí dificulta o uso frequente. Para você usar a sua chácara, você vai ter que deslocar aí 100 km, 150 km todo final de semana só para ir. Então, isso envolve muitas situações. Eu já dei um outro exemplo aqui, que na nossa região acontece também o fator de ser uma região com muita serra. Então, além da estrada, muitas vezes a estrada é até boa, asfaltada e tudo, mas tem muitas curvas, então a distância não é tão importante assim. O tempo percorrido é muito grande por causa das curvas. A gente não tem como andar depressa, Não tem como chegar muitas vezes a 80 por hora no asfalto, em algumas regiões. Então isso dificulta o uso frequente, dificulta a questão da segurança, dificulta a valorização. O imóvel é bonito, você investiu nele, você gastou dinheiro nele, mas ele não se valoriza, aquilo não vira retorno financeiro. E a revenda. Então, quando você precisar
liquidez novamente, quando você precisar do dinheiro novamente, ou por algum motivo você decidiu que é o momento de vender aquele imóvel, essa revenda fica dificultada. O lugar pode ser muito bonito, mas pode ser pouco funcional. Outro ponto crítico é a infraestrutura. Muitas chácaras baratas não têm água adequada, energia estável, internet, acesso fácil. Vou citar uns exemplos, né? A gente já falou de acesso, mas vamos lá na internet. Hoje em dia é cada vez mais comum o home office, ou a pessoa que né, pode trabalhar mesmo no final de semana e não tem necessariamente que estar no escritório. Ela consegue resolver as coisas do serviço dela pelo celular. E aí, tem internet? Tem possibilidade de chegar essa internet lá? Ou é só na Starlink que vai conseguir fazer isso? Então tudo isso tem que levar em consideração. Energia estável. Um ponto muito comum no interior, mesmo próximo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que é de onde eu gravo, né? Onde eu vivo, onde eu tenho essa experiência, é uma coisa muito comum. Na área rural, tem muitas quedas de energia. Já é comum na área urbana, mas na área rural ainda é mais ainda. E às vezes, devido aos acessos, quando acontece uma queda de energia, demora muito o retorno, exatamente por causa disso, porque fica complicado o pessoal da manutenção poder ir lá para entender o que aconteceu. Água adequada. Eu vou dar só um exemplo de pessoas que têm, por exemplo, cisterna furada, né, e que se mantém através de bomba, que é diferente de quem tem água encanada da rua, né, um sistema mais organizado. Quem tem essa água assim, de cisterna, ela envolve várias situações que quem não conhece não sabe como lidar com isso. Então, a bomba, né, ela pode acontecer problemas com ela na parte elétrica, ou pode ter problemas com a água dessa cisterna, exige manutenção. A bomba com essas quedas de energia, é muito comum essas bombas estragarem. Então, são situações que a princípio, quando a pessoa chega e olha, fala, nossa, aqui tem cisterna, vai ficar muito bom, porque eu posso molhar minha horta tranquilamente, posso plantar grama, posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai me incomodar, eu não vou ter que pagar por essa água. Mas a realidade não é bem essa. Muitas vezes, aquele custo acumulado em um ano é mais caro do que se você tivesse água encanada do sistema público, né, que fornece nas casas, nas cidades. Outro ponto bastante importante é a documentação. Aqui entra essa questão das chácaras, né? Algumas chácaras baratas, elas têm contrato de gaveta, posse, documentação incompleta. E isso limita o financiamento, a segurança jurídica e a facilidade de revenda. Então, para financiamento, por exemplo, se é posse ou se é contrato de gaveta, você não vai conseguir mesmo. Exige-se um documento registrado em cartório, né? O registro de imóvel em cartório. Manutenção. Muita gente esquece disso, mas uma chácara exige manutenção constante. O mato cresce, a estrutura precisa de cuidado, cercas, limpeza, segurança. Quando ainda essas chácaras estão localizadas em associações, né, que na prática é um tipo de condomínio, ainda tem esse outro fato. De repente a estrada está esburacada porque choveu muito, igual a gente está num período que está chovendo bastante.
Se isso acontece, quem tem que fazer o serviço, quem tem que bancar o serviço, né, arcar financeiramente com ele, são os proprietários. E não é um serviço barato muitas vezes. Então você vai ter que deslocar um trator ali, alguém vai ter que acompanhar aquele serviço, geralmente é o líder da associação, é o coordenador do condomínio, e esse preço vai ser cobrado, nada mais justo do que isso. Para quem usa aquela chácara com frequência, o que mora naquela chácara ali, tudo bem que a pessoa já está entendendo aquilo ali na vivência. Agora aquela pessoa que comprou a chácara na empolgação e vai nela 2 vezes ali a cada mês, ou uma vez a cada 2 meses, aí essa pessoa fica mais chateada ainda, porque além de não estar usufruindo daquilo que comprou, ainda está com despesas, e são despesas recorrentes. Choveu, a estrada, se for estrada de terra, que é o comum, vai esburacar, alguém vai ter que arrumar, quando chover de novo, vai repetir o problema. Então é recorrente, né? Sempre vai ter que fazer. E aí então, quando a pessoa usa pouco, isso sem dúvida vira um problema maior, até porque a pessoa não está ali acompanhando, ela não está vivendo, ela não está entendendo o que está acontecendo. A sensação muitas vezes é de que tem alguém passando ela para trás. E não é isso. Ela foi, né, ela comprou algo enganada. Ela não analisou todos os fatores antes de comprar. O erro mais comum é comprar pela emoção. A pessoa visita o local, se encanta, imagina a família ali e decide rápido. Mas o imóvel não é emoção, é decisão patrimonial. Agora é importante dizer, sim, uma chácara pode ser uma excelente decisão. Quando? Quando a localização é adequada, quando o acesso é bom, a infraestrutura existe, a documentação é clara, o uso faz sentido, aí sim o sonho se torna realidade, o sonho se sustenta. Quem costuma acertar nesse tipo de compra? Quem não tem pressa, quem analisa direitinho cada situação, entende que é muito emocional essa compra, mas que tem que ter racionalidade também. Quem visita várias vezes a opção e várias vezes outras opções também. Então, não vai na primeira que você visitar. Pesquisa, ande, né? Não custa nada. Se ficou caro o deslocamento para você ir lá na sua chácara, na que você nem comprou ainda, imagina depois que você comprar. Que aí, além do custo do deslocamento, ainda tem os custos de manutenção. Então, a pessoa deve analisar com calma. Quem acerta, né, são pessoas que entendem o que está comprando. E isso é importantíssimo, você buscar sim acompanhamento, buscar sim uma consultoria, buscar alguém que possa te orientar, que seja um profissional da área, um advogado, um corretor de imóveis ou um consultor imobiliário, como é o meu caso. São pessoas, né, e principalmente quem acerta, são pessoas que não compram só porque está barato. E existe sim imóveis muito bons, que fazem muito sentido para você naquele momento de vida e que tem um preço muito acessível. Nem toda chácara barata é um problema, mas muitas se tornam, porque a decisão foi feita sem análise. O sonho do cantinho na roça é legítimo, mas ele precisa ser construído com consciência, porque patrimônio sólido não é apenas comprar, é comprar bem.